Em um mundo onde a fé se entrelaça com a história, os 12 apóstolos de Jesus caminharam lado a lado com o Messias, testemunhando milagres e ensinamentos que moldaram a espiritualidade de milhões. Mas o que aconteceu com eles após aqueles dias gloriosos? Cada um seguiu um caminho sombrio e, tragicamente, muitos encontraram destinos inesperados. Você sabia que a coragem e a devoção que os impulsionaram a pregar o Evangelho os levaram a finais dramáticos? Enquanto a história se desenrola, é fascinante perceber como esses homens, que abandonaram tudo por amor a Cristo, enfrentaram perseguições, traições e até a morte. O que motivou esses apóstolos a persistirem mesmo diante de ameaças iminentes? E como suas experiências refletem os desafios da fé até os dias de hoje? Prepare-se para explorar os relatos que cercam esses heróis da fé. Cada destino revela não apenas a fragilidade da vida, mas também a força inabalável da crença. O que podemos aprender com eles? Vamos mergulhar nessa jornada de fé, coragem e tragédia, enquanto desvendamos o legado que esses apóstolos deixaram para nós. Identidade dos apóstolos. Os apóstolos eram os 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo para acompanhá-lo em seu ministério e disseminar sua mensagem. Cada um deles tinha origens e histórias diferentes, refletindo a diversidade da sociedade da época. Simão Pedro, por exemplo, era um pescador da Galileia, conhecido por sua impulsividade e fé ardente. André, seu irmão, também era pescador e é frequentemente retratado como o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram conhecidos como filhos do trovão, devido ao seu temperamento forte e paixão. Mateus, o coletor de impostos, trazia uma perspectiva única, sendo um ex-representante do governo romano, o que o tornava um tanto controverso entre seu povo. Tiago, o menor, e Judas Tadeu, por sua vez, eram menos conhecidos e se destacavam pela modéstia de suas origens. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, tinha uma forte conexão com o misticismo, enquanto Filipe era um pensador que buscava entender a essência do ensinamento de Jesus. Simão, o Zelote, trazia uma bagagem política, sendo um membro de um grupo de resistência contra a opressão romana. O grupo incluía também Judas Iscariotes, que se tornaria infame por sua traição. Cada apóstolo tinha uma personalidade distinta e habilidades que contribuíam para o ministério coletivo. Essa diversidade de origens e temperamentos não apenas moldou a dinâmica do grupo, mas também ajudou a difundir a mensagem cristã de maneiras únicas e impactantes. As histórias de vida dos apóstolos nos mostram que, independentemente de suas diferenças, todos estavam unidos em torno de uma missão comum. A importância de entender a identidade dos apóstolos vai além de suas biografias individuais. Cada um deles se tornou um pilar da igreja primitiva, dando forma à teologia e à prática cristã. Através de suas experiências e testemunhos, eles foram capazes de conectar a mensagem de Jesus com as realidades de suas comunidades. Isso contribuiu significativamente para a disseminação do cristianismo, tornando-se uma base sobre a qual futuras gerações de crentes construiriam sua fé. Portanto, ao explorarmos a vida e a identidade dos apóstolos, reconhecemos a riqueza de suas histórias e a importância de cada um no contexto do cristianismo. Esses 12 homens, com suas origens humildes e diversas, tornaram-se líderes espirituais que influenciaram não apenas a igreja primitiva, mas também a história da humanidade. Chamado e missão. O chamado dos apóstolos por Jesus é uma das histórias mais poderosas do Novo Testamento. Cada um deles foi convidado a deixar suas vidas anteriores e seguir um novo caminho. Jesus os chamou não apenas para serem seus seguidores, mas também para se tornarem pescadores de homens, uma metáfora que simboliza sua missão de levar o Evangelho ao mundo. O convite era pessoal e envolvente, e muitos dos apóstolos responderam com fé, mesmo diante da incerteza. Pedro, por exemplo, foi chamado nas margens do Mar da Galileia. Após uma noite infrutífera de pesca, Jesus o orientou a lançar as redes novamente, resultando em uma captura milagrosa. Essa experiência transformadora não apenas levou Pedro a seguir Jesus, mas também a entender seu papel como líder entre os discípulos. Já André, o irmão de Pedro,
imediatamente reconheceu a importância do Mestre e trouxe outros a ele, demonstrando a missão de evangelização que todos os apóstolos deveriam abraçar. A missão dos apóstolos não se limitava a pregar. Eles também eram encarregados de curar os enfermos e expelir demônios. Essa prática não só validava a mensagem de Jesus, mas também mostrava seu poder sobre a vida e a morte. Em suas viagens, os apóstolos enfrentaram resistência, perseguições e desafios, mas mantiveram-se firmes em sua tarefa. A determinação deles em cumprir a missão é um testemunho da fé e do compromisso que sentiam em relação ao chamado divino. Tiago, o maior, e João, frequentemente descritos como os mais próximos de Jesus, também desempenharam papéis importantes na liderança do ministério. Eles estavam presentes em momentos cruciais, como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Através de suas experiências, cada apóstolo foi moldado e preparado para enfrentar as dificuldades que viriam, demonstrando que o chamado divino muitas vezes vem acompanhado de grandes responsabilidades e desafios. Assim, o chamado e a missão dos apóstolos foram fundamentais para a formação da igreja primitiva. Eles foram enviados não apenas como mensageiros, mas como exemplos de fé e perseverança. Suas histórias de dedicação e compromisso continuam a inspirar crentes ao redor do mundo, mostrando que o chamado de Deus é uma jornada que exige coragem e determinação. Martírio de Pedro. O martírio de Pedro é uma das narrativas mais emblemáticas da história do cristianismo. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado em Roma durante o reinado de Nero, em um período de intensa perseguição aos cristãos. O apóstolo, reconhecendo a gravidade de sua situação, teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, afirmando que não era digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Essa história, embora não documentada de forma contemporânea, reflete a devoção e humildade de Pedro em face da morte. A crucificação de Pedro ocorreu em um local que hoje é conhecido como a Praça de São Pedro, onde a imponente Basílica de São Pedro foi construída. Este local se tornou um símbolo da fé cristã e da liderança de Pedro, que é considerado o primeiro papa da igreja. A tradição de seu martírio não apenas fortaleceu a base da igreja primitiva, mas também inspirou gerações de cristãos a enfrentar perseguições com coragem. Além disso, o martírio de Pedro é frequentemente interpretado como um testemunho da verdade de sua fé. Ele não apenas confessou Jesus como o Cristo, mas também viveu e pregou essa verdade até o fim. Sua disposição para enfrentar a morte por suas crenças se tornou um exemplo poderoso para os seguidores de Cristo, servindo como um modelo de martírio e sacrifício. Em muitos relatos da história da Igreja, o martírio de Pedro é visto como um momento decisivo que solidificou a liderança apostólica. A coragem de Pedro em enfrentar a morte inspirou outros a se manterem firmes em sua fé, mesmo diante das ameaças. Ele se tornou um símbolo de esperança e resistência, e sua história continua a ser celebrada em várias tradições cristãs. Portanto, o martírio de Pedro não é apenas uma narrativa de sofrimento, mas um testemunho de fé inabalável. Ele representa o custo do discipulado e a certeza de que a verdade do Evangelho é digna de ser defendida até o fim. O legado de Pedro como mártir continua a ressoar na igreja, lembrando os crentes da importância de permanecer firmes em suas convicções. Martírio de Tiago, o maior. Tiago, o maior, é outro apóstolo cuja morte deixou uma marca significativa na história da igreja primitiva. De acordo com os relatos do Novo Testamento, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Sua execução, ordenada pelo rei Herodes Agripa I, ocorreu em Jerusalém, onde ele foi decapitado. Esse evento destacou a crescente hostilidade em relação aos seguidores de Jesus e a disposição de líderes políticos de eliminar aqueles que ameaçavam sua autoridade. O martírio de Tiago teve um profundo impacto na comunidade cristã da época. Sua morte não apenas demonstrou a severidade das perseguições que os cristãos enfrentavam, mas também serviu como um chamado à ação para os outros apóstolos e seguidores. A coragem de Tiago ao manter sua fé até o fim inspirou muitos a se unirem em solidariedade e resistência diante da opressão. Tiago era conhecido por sua liderança na Igreja de Jerusalém, onde desempenhou um papel crucial na formação dos primeiros cristãos. Sua morte, portanto,
foi um golpe significativo para a comunidade, que já estava lidando com a pressão externa. Após seu martírio, a igreja se viu desafiada a fortalecer sua fé e unidade, enquanto enfrentava o luto pela perda de um de seus líderes mais respeitados. Além disso, o martírio de Tiago, o maior, é frequentemente interpretado como um testemunho da validade da mensagem cristã. A disposição dele para morrer por sua fé reforçou a ideia de que o cristianismo era uma crença digna de sacrifício. Essa narrativa ajudou a solidificar a identidade da igreja primitiva, que começou a ver os mártires como testemunhas valiosas da verdade do Evangelho. Assim, o martírio de Tiago, o maior, não é apenas uma história de sofrimento, mas um chamado à coragem e à fidelidade. Sua vida e morte continuam a inspirar os cristãos a permanecerem firmes em suas convicções, mesmo diante das adversidades. O legado de Tiago, como mártir, é um lembrete poderoso do custo do discipulado e da força da fé. O destino de João. João, o apóstolo, é frequentemente lembrado como o discípulo amado de Jesus, e sua vida após a ressurreição do Senhor é marcada por um destino singular entre os apóstolos, diferente de muitos de seus companheiros, que enfrentaram o martírio de André. André, o irmão de Pedro, é uma figura central nos relatos dos apóstolos e, segundo a tradição, foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Ele é amplamente reconhecido por sua disposição em compartilhar a mensagem de Cristo, especialmente entre os gentios. A tradição conta que, após a ascensão de Jesus, André se dedicou a pregar o Evangelho em diversas regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor. O seu fervor missionário é um testemunho da paixão que os apóstolos tinham em propagar a fé cristã. O martírio de André é cercado de tradições que falam de sua crucificação em uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André. Essa forma de crucificação é simbólica e reflete a humildade do apóstolo, que, segundo a história, se sentia indigno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. A cruz em X se tornou um símbolo importante em várias tradições cristãs e é frequentemente associada à Escócia, onde André é considerado o santo padroeiro. Os relatos sobre seu martírio variam, mas a essência permanece a mesma. Após ser preso por suas pregações, André foi levado a uma cidade chamada Patras, na Grécia, onde enfrentou um julgamento. A resistência de André e sua recusa em renunciar sua fé o levaram a ser condenado à morte. Durante sua crucificação, ele supostamente pregou para os que passavam, mostrando a determinação que caracterizou sua vida e ministério. A tradição também relata que, mesmo na hora de sua morte, André continuou a exortar as pessoas a se voltarem para Deus e a abraçarem a fé cristã. Esse ato final de coragem e fé exemplifica o espírito dos apóstolos, que estavam dispostos a sacrificar tudo por sua crença. A cruz de Santo André, além de simbolizar seu martírio, serve como um lembrete da missão incansável dos apóstolos. O legado de André perdura até os dias de hoje. Ele é comemorado em diversas tradições cristãs, e sua cruz é um símbolo de fé e resistência. Sua história inspira muitos a seguir o exemplo de evangelização e coragem, mesmo diante da adversidade. O martírio de André, portanto, não é apenas um relato de sua morte, mas um testemunho da profundidade de seu compromisso com a mensagem de Cristo. O fim de Filipe. Filipe, outro dos apóstolos, é frequentemente lembrado por sua curiosidade e por questionar Jesus durante seu ministério. Ele teve um papel significativo na propagação do cristianismo, especialmente entre os samaritanos. Após a ascensão de Jesus, Filipe continuou sua missão, levando o evangelho a várias regiões e realizando milagres que atraíam muitos à fé. Relatos sobre o fim de Filipe variam, mas a tradição mais comum indica que ele encontrou o martírio em Hierápolis, uma cidade da Frígia. A história sugere que Filipe foi crucificado, embora alguns relatos indiquem que ele pode ter sido apedrejado antes ou durante sua execução. O cenário de seu martírio é repleto de drama, refletindo a resistência do apóstolo em renunciar à sua fé. Durante seu ministério, Filipe teve a oportunidade de batizar um etíope, um momento que destaca sua habilidade em levar a mensagem de Jesus a culturas diferentes.
Essa abertura para evangelizar além das fronteiras é um testemunho do espírito missionário que Filipe incorporou. Sua vida é um exemplo de como a fé pode transcender barreiras e unir pessoas de diferentes origens. O martírio de Filipe, assim como o de outros apóstolos, serve como um lembrete da intensidade da perseguição que os primeiros cristãos enfrentaram. A resistência de Filipe à pressão para renunciar sua fé é um aspecto central de sua história. Ele não apenas aceitou seu destino, mas fez isso com a convicção de que estava cumprindo a missão que Jesus lhe confiou. Filipe é lembrado como um apóstolo que não apenas seguiu Jesus, mas também ajudou a expandir o alcance de sua mensagem. Seu martírio em Hierápolis, embora trágico, solidificou seu lugar na história da igreja primitiva. A história de Filipe continua a inspirar aqueles que buscam viver uma vida de fé e compromisso, mostrando que a evangelização é uma missão que exige coragem e determinação. Martírio de Bartolomeu. Bartolomeu, conhecido também como Natanael, é uma figura intrigante entre os apóstolos. Ele é lembrado por sua sinceridade e pela sua disposição em seguir Jesus após um breve encontro. A tradição cristã o associa a várias regiões de evangelização, incluindo a Armênia, onde se acredita que ele tenha pregado a palavra de Deus. Sua vida e ministério refletem a diversidade de experiências que os apóstolos tiveram ao espalhar a mensagem cristã. As tradições sobre o martírio de Bartolomeu são variadas, e muitas delas são bastante dramáticas. Uma das narrativas mais conhecidas é a de que ele foi esfolado vivo, uma forma de tortura que simboliza não apenas a brutalidade da perseguição, mas também a profundidade de sua fé. Esse tipo de martírio é emblemático do sacrifício que muitos apóstolos enfrentaram, mostrando até onde estavam dispostos a ir por sua crença. Bartolomeu é frequentemente retratado como um apóstolo que não hesitou em confrontar a idolatria e a corrupção da época. Seus esforços para converter os pagãos e trazer a mensagem de Cristo a povos não cristãos foram marcantes. Sua coragem em pregar em ambientes hostis reforça a ideia de que, mesmo diante da morte, a missão de levar o evangelho era uma prioridade inabalável para os apóstolos. A tradição que envolve seu martírio reflete a luta da igreja primitiva contra a oposição. Bartolomeu, como muitos outros, não recuou diante da pressão, e seu sacrifício se tornou um símbolo de resistência. A forma brutal de sua morte é um lembrete da necessidade de perseverança na fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Com o passar do tempo, a história de Bartolomeu tem sido revisitada em várias tradições e celebrações. Ele é um santo venerado em muitas denominações cristãs, e seu martírio ressoa como uma lição de fé e coragem. A vida e a morte de Bartolomeu continuam a inspirar aqueles que se dedicam à missão de espalhar a mensagem cristã, mostrando que o verdadeiro compromisso com a fé pode exigir sacrifícios significativos. O destino de Mateus. Mateus, o coletor de impostos que se tornou apóstolo, é uma figura fascinante na narrativa dos discípulos de Jesus. Sua transformação de um publicano para um seguidor de Cristo é um testemunho poderoso da capacidade de redenção e da inclusão que caracteriza a mensagem de Jesus. Depois de ser chamado, Mateus se tornou um evangelista, dedicando-se a registrar as palavras e ações de Jesus em seu evangelho. As tradições sobre o destino de Mateus variam, mas muitos relatos sugerem que ele sofreu martírio por sua fé. Alguns dizem que ele foi morto na Etiópia, onde pregou para uma população pagã. Outros relatos indicam que Mateus pode ter encontrado a morte em outras regiões, com uma variedade de métodos de execução sendo atribuídos a ele, incluindo a decapitação. A incerteza sobre seu martírio reflete a falta de documentação precisa da época. Mas a consistência na ideia de que ele sofreu por sua fé é clara. A vida de Mateus após o chamado de Jesus destaca sua importância na disseminação do cristianismo. Ele não apenas registrou a vida de Cristo, mas também desempenhou um papel ativo na evangelização. Sua experiência como coletor de impostos pode ter lhe fornecido uma perspectiva única sobre a necessidade de graça e perdão, temas centrais no evangelho que ele escreveu. O martírio de Mateus é um lembrete da determinação que caracterizou os apóstolos. Em um mundo que frequentemente se opunha à mensagem de Cristo, eles continuaram a pregar, mesmo sabendo dos riscos.
A disposição de Mateus em sacrificar sua vida por sua fé é um testemunho poderoso da profundidade de seu compromisso. O legado de Mateus vive através de seu evangelho, que é um dos 4 canônicos, e continua a ser uma fonte de inspiração e ensinamento para milhões. Sua história é um exemplo de como a fé pode transformar vidas e como o testemunho de um único indivíduo pode impactar gerações. A vida e o destino de Mateus, portanto, são um testemunho da força da mensagem cristã e da coragem dos que a proclamaram. Martírio de Tiago, o Menor. Tiago, o Menor, é uma figura frequentemente esquecida entre os apóstolos, mas seu papel na igreja primitiva é significativo. Ele é tradicionalmente identificado como o irmão de Jesus e, como tal, teve um papel importante na liderança da comunidade cristã em Jerusalém. Tiago era visto como uma figura de autoridade e respeito, e sua liderança ajudou a moldar a direção da igreja nos primeiros anos. O martírio de Tiago, o Menor, é cercado de tradições que falam de sua morte em Jerusalém. A tradição mais comum sugere que ele foi apedrejado até a morte, um destino que reflete as tensões que existiam entre os primeiros cristãos e as autoridades. A morte de Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, é um dos apóstolos menos mencionados nas narrativas evangélicas, o que faz com que sua vida e morte sejam envoltas em mistério. Embora existam algumas tradições sobre como ele encontrou o fim, as informações são escassas e frequentemente contraditórias. De acordo com algumas fontes, Simão teria pregado em diversas regiões, incluindo a África e a Grécia, onde teria feito muitos convertidos. Esses relatos, embora não confirmados, indicam que ele pode ter exercido um papel ativo na propagação do cristianismo após a ascensão de Jesus. Uma das tradições mais comuns sobre a morte de Simão sugere que ele foi martirizado, embora os detalhes variem. Em algumas narrativas, fala-se que ele foi crucificado, mas não há consenso sobre a forma como isso ocorreu. Algumas fontes afirmam que ele teria sido crucificado em um ângulo, semelhante a André, o que reforça a ideia de que os apóstolos frequentemente enfrentavam mortes violentas em defesa de sua fé. Essa diversificação nas tradições sobre seu martírio pode ser vista como um reflexo da própria complexidade da história da igreja primitiva. Além disso, a figura de Simão, o Zelote, representa uma dualidade interessante dentro do grupo dos apóstolos. Ele era considerado um zelote, um membro de um movimento nacionalista judaico que almejava libertar Israel do domínio romano. Essa perspectiva pode ter influenciado sua abordagem na pregação do Evangelho, pois ele poderia ter buscado unir a fé cristã com a luta pela libertação do povo judeu. Essa possível conexão entre crença e ativismo político torna sua história ainda mais intrigante. As controvérsias sobre a morte de Simão vão além dos detalhes de como ele teria sido executado. Existem relatos que falam de sua morte em um campo de batalha ou durante uma perseguição, o que indicaria que ele morreu como um defensor fervoroso de sua fé. Isso se alinha com o que se sabe sobre muitos apóstolos, que enfrentaram adversidades e perseguições ao longo de suas vidas. A memória de Simão, portanto, pode ser vista como uma representação de um compromisso inabalável com suas crenças. Por fim, a falta de informações concretas sobre a morte de Simão, o Zelote, contrasta com a influência que ele teve na igreja primitiva. Embora seu martírio não tenha sido amplamente documentado, a tradição oral e as lendas que surgiram em torno de sua figura ajudaram a moldar a compreensão do papel dos apóstolos na história do cristianismo. A memória de Simão continua viva, não apenas como um mártir, mas como símbolo de fé e coragem. O trágico fim de Judas Iscariotes. A história de Judas Iscariotes é uma das mais sombrias entre os apóstolos. Conhecido por sua traição a Jesus, Judas se tornou uma figura emblemática de deslealdade e remorso. As circunstâncias de sua traição, que culminaram na entrega de Jesus às autoridades, são frequentemente debatidas e discutidas. Após a prisão de Jesus, Judas se viu consumido pelo arrependimento, o que o levou a devolver as 30 moedas de prata que havia recebido. Esse ato de remorso é frequentemente interpretado como um símbolo da profundidade de sua traição. Após a traição, a narrativa bíblica descreve um Judas desesperado e atormentado. Em um momento de desespero, ele teria cometido suicídio, enforcando-se. Esse trágico fim é carregado de simbolismo,
refletindo a luta interna que muitos enfrentam entre a culpa e a busca por redenção. O campo onde ele morreu, conhecido como Campo de Sangue, se tornou um local de lamento, e sua história foi usada para advertir sobre as consequências da traição e do desvio moral. As implicações da morte de Judas vão além de seu próprio destino. Sua traição não apenas levou à crucificação de Jesus, mas também teve repercussões profundas na comunidade cristã primitiva. Judas é frequentemente visto como um aviso sobre os perigos da ambição e da deslealdade. Ao longo da história da Igreja, sua imagem se tornou associada à traição e à avareza, servindo como um exemplo do que pode acontecer quando alguém se desvia do caminho da retidão. Apesar de sua traição, a figura de Judas também suscita reflexões sobre a natureza do perdão e da misericórdia. Nos ensinamentos cristãos, há uma ênfase significativa na redenção e no perdão, mesmo para aqueles que cometeram os atos mais terríveis. Isso levanta questões sobre se Judas poderia ter encontrado perdão caso tivesse buscado a absolvição em vez de sucumbir ao desespero. Essa complexidade moral faz de Judas uma figura fascinante e trágica na narrativa do Novo Testamento. Por fim, a morte de Judas Iscariotes não é apenas um desfecho trágico, mas um ponto de reflexão sobre a natureza humana. Sua história nos lembra que todos enfrentamos dilemas éticos e decisões que podem ter consequências devastadoras. A luta de Judas entre o desejo de poder e a lealdade a Jesus ecoa na experiência humana, tornando sua história ainda relevante nos dias de hoje. O destino de Tomé. Tomé, um dos 12 apóstolos, é frequentemente lembrado por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus. O episódio em que ele declara que só acreditará se puder tocar as feridas de Cristo é um dos momentos mais icônicos do Novo Testamento. No entanto, a vida de Tomé vai muito além desse momento de hesitação. Após a ressurreição, ele se tornou um fervoroso pregador do Evangelho, levando a mensagem de Jesus a terras distantes, incluindo a Índia. As tradições sobre a morte de Tomé variam, mas muitas concordam que ele encontrou seu fim como mártir. Acredita-se que ele tenha sido assassinado por sua fé em Cristo, possivelmente por causa de seu trabalho missionário na Índia. Relatos indicam que ele foi perfurado com uma lança, o que se alinha com a imagem de Tomé como um defensor incansável do Evangelho. Sua disposição em enfrentar a morte por suas crenças reflete a determinação que muitos apóstolos compartilharam em sua missão de espalhar a mensagem cristã. A vida de Tomé, marcada pela dúvida, também traz à tona uma mensagem poderosa sobre a fé. Ele se tornou um símbolo não apenas da desconfiança, mas também da transformação. Depois de encontrar Jesus ressuscitado, Tomé fez uma declaração de fé profunda, reconhecendo Jesus como meu Senhor e meu Deus. Essa mudança de coração é um testemunho do poder da revelação e do encontro pessoal com Cristo, mostrando que mesmo aqueles que duvidam podem se tornar fervorosos crentes. Além de sua morte, o legado de Tomé se estende a várias tradições cristãs, especialmente na Índia, onde suas contribuições são profundamente valorizadas. A comunidade cristã de São Tomé, que se acredita ter sido fundada por ele, ainda existe e é uma das mais antigas do mundo. A influência de Tomé na propagação do cristianismo na Índia destaca a importância de cada apóstolo na formação da igreja primitiva em diferentes culturas e regiões. Em suma, o destino de Tomé exemplifica como a dúvida e a fé podem coexistir. Sua vida e morte nos ensinam que a jornada de cada crente é única, marcada por questionamentos e convicções. A história de Tomé nos lembra que a fé, muitas vezes, é testada, mas também pode se fortalecer através da experiência e do testemunho. O fim de Matias. Matias é uma figura intrigante na história dos apóstolos, sendo escolhido para substituir Judas Iscariotes após a traição e morte deste. A escolha de Matias foi feita por meio de um sorteio, conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos, e ele foi imediatamente incorporado ao grupo dos 12. O fato de Matias ter sido escolhido de maneira tão significativa destaca a importância da continuidade e da integridade dentro do ministério apostólico. A inclusão de Matias ressalta que a missão de Jesus e a propagação do Evangelho não podiam ser interrompidas, mesmo diante da traição. As tradições sobre o fim de Matias são variadas, mas a maioria concorda que ele também encontrou um destino trágico.
Relatos indicam que ele teria sido martirizado, possivelmente apedrejado e, em algumas versões, decapitado. Essa forma de morte é emblemática do cio que muitos apóstolos enfrentaram em sua missão de propagar a mensagem de Cristo. O martírio de Matias reforça a noção de que a fé cristã frequentemente exigia sacrifício, e que aqueles que a professavam estavam dispostos a enfrentar a morte por suas crenças. Além de sua morte, a vida de Matias levanta questões sobre o que significa ser um apóstolo. Às vezes, ofuscado pelas figuras mais proeminentes como Pedro e Paulo, Matias representa os muitos que servem silenciosamente, mas de maneira igualmente significativa. Sua inclusão no grupo dos 12 nos lembra que todos têm um papel no plano de Deus, independentemente de serem mais ou menos conhecidos. Esse aspecto da vida de Matias nos convida a refletir sobre como cada um de nós pode contribuir para a missão maior da igreja. O legado de Matias, embora menos documentado, ainda é importante. Sua história é um lembrete de: e assim, ao longo da história, os 12 apóstolos de Jesus enfrentarão destinos variados e, muitas vezes, trágicos. Cada um deles, marcado por suas escolas e pela fé inabalável, trouxe uma contribuição única ao cristianismo. Mas o que podemos aprender com suas histórias? A coragem de Pedro diante da adversidade, a entrega de João, que permaneceu fiel até o fim, e até mesmo a traição de Judas, que nos leva a refletir sobre a natureza humana e nossas próprias decisões. Agora, enquanto você pensa sobre esses homens que mudaram o mundo, pergunte-se: o que você faria em uma situação semelhante? A fé deles é um exemplo para nós hoje? E como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias? Não se esqueça de que, mesmo em meio ao sofrimento, a mensagem de amor e esperança que Jesus pregou ainda ressoa. A história dos apóstolos nos convida a sermos mais do que apenas espectadores. Que tal refletir sobre como você pode atuar como um apóstolo em sua própria vida? Compartilhe nos comentários suas ideias, experiências e, claro, suas perguntas. Estamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual.